Tá gravando. Pronto. Bom dia, gente. Eu sou a Priscila, para quem não me conhece. Eu sou terapeuta de família, sou formada em psicologia. Trabalho na parte clínica da psicologia já há muitos anos. E eu também sou consteladora familiar. Eu brinco, falo que hoje eu sou mais consteladora familiar do que psicóloga, porque essa visão sistêmica da constelação, ela já existe na minha vida desde 2001. Então, são quase 20 anos fazendo esse trabalho. E aí chegou um determinado momento que eu não consegui mais separar essa visão sistêmica da constelação. Então, eu brinco, falo que hoje eu sou um pouco mais consteladora do que psicóloga. Mas é isso. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de saúde emocional e os óleos essenciais. Eu preparei aqui uma apresentação bem básica, bem simples, e eu me organizei para falar com vocês da forma mais simples que eu puder, para ficar assim, claro. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, no final a gente responde, mas o objetivo é que a gente possa olhar para essa parte da nossa saúde emocional de uma forma simples, de uma forma desmistificada, porque muitas pessoas criam uma expectativa e têm uma preocupação disso ser uma coisa muito complicada, quando, na verdade, quando a gente entende numa visão sistêmica, não é tão complicado assim, né? Mas, enfim, vamos começar. Vou passar aqui. O que é saúde emocional? Eu acho que é mais difícil do que parece explicar o que é saúde emocional. E quando a gente conversa com as pessoas, muita gente fica confusa, tem dúvida. Mas o que é, né? O que exatamente é saúde emocional? Eu vou trazer hoje para vocês uma visão integrativa, tá? Uma visão do ser humano integral. Por quê? Lá atrás, há 20 anos atrás, quando eu comecei na faculdade, a gente não tinha essa percepção. A gente estava no caminho de desenvolver essa percepção. Mas hoje, 20 anos depois, muitos estudos científicos, eu gosto muito dessa parte, né, dessa parte científica, dessa parte acadêmica, eles não têm mais como negar, eles falam disso já abertamente. Então, essa visão integrativa do ser humano é uma nova perspectiva da gente entender a gente mesmo e da gente conseguir transitar no nosso mundo moderno de uma forma mais equilibrada, de uma forma melhor. E o que é essa visão integrativa? É a gente entender que nós, cada um de nós, tem um corpo físico, né? Esse a gente aprende a cuidar dele desde que é criança, né? Tem educação física na escola, a gente é incentivado a ter uma vida ativa e tudo mais. A gente tem a nossa parte intelectual, mental, onde tem os nossos pensamentos, onde tem as crenças, né? Os nossos pensamentos vêm a partir das crenças que nós temos. E de onde vêm essas crenças? Essas crenças vêm desde que a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, bem pequenininho, carocinho de arroz, formando. A partir desse momento que a gente está lá, a gente tem dentro do nosso cérebro um sistema, né, quando forma o bebezinho, que vai absorvendo, vai fazendo download do ambiente dentro da barriga da mãe e quando sai também, de tudo que acontece, né? Então, o nosso sistema de crenças, ele é formado desde que a gente é formado e ele é muito impactado nos primeiros anos de vida, 3, 7 anos, mais até 12, a gente ainda está formando muita crença, e depois a gente vive a nossa vida adulta baseado nessas crenças que a gente armazenou. Muitas são crenças legais, positivas, interessantes, e muitas outras são crenças limitantes, negativas, mas nós, como crianças, não tivemos como separar. A gente absorve tudo que a gente vive no nosso meio. Então, as nossas crenças, elas são formadas ali. Então, por que eu estou explicando isso? Para a gente poder entender um pouquinho, né? Da onde vem a nossa parte mental, intelectual, os nossos pensamentos. Por quê? A partir das nossas crenças, imagina uma cebola, que tem várias camadas, assim. Lá no meiozinho da cebola tem as nossas crenças, que vão gerar os nossos pensamentos, que vão gerar as nossas emoções, como a gente se sente. Então,
Eu vou tentar separar, mas na verdade é tudo muito interligado. Então, eu falei da nossa saúde física, intelectual, a nossa saúde espiritual, que não tem a ver necessariamente. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu... Acho que agora eu fechei. Física, intelectual, espiritual, que não tem necessariamente a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, conexão com você mesmo, com a sua alma, com o seu eu superior. E tem a nossa saúde emocional. Está fazendo sentido até aqui? Então, tem algumas definições, né? Saúde emocional, ela engloba a nossa habilidade de lidar com as nossas emoções, desenvolver o equilíbrio entre os nossos recursos internos, que tem a ver com as nossas crenças, os nossos pensamentos e as demandas que a gente tem no ambiente que a gente vive, no momento da nossa vida. Eu gosto dessa palavra resiliência. A gente podia fazer uma aula só sobre isso, né? Porque resiliência é aquela capacidade que a gente tem de se adaptar. Eu gosto do exemplo da resiliência, é aquele exemplo de flexibilidade, né? De ir, conseguir ter flexibilidade diante das adversidades sem partir, né? Eles usam muito o exemplo do bambu, que é bem flexível, ele consegue se adaptar, se movimentar. Antes de partir, ele tem uma grande flexibilidade. Então, resiliência, a gente vai estar falando um pouquinho disso. E a comunicação, eu gosto de falar da assertividade, que é a gente falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa, e a gente consegue fazer isso quando a gente identifica bem o que a gente sente e consegue expressar o que a gente sente. E isso faz com que todos os relacionamentos funcionem de uma forma mais efetiva, quando a gente tem uma boa comunicação. Então, vamos seguir. Como que a gente cuida da nossa saúde emocional? Porque a gente aprende desde criança que se tem uma dor, se tem uma febre, alguma questão, a gente vai no médico. Ele cuida do nosso corpo físico, né? Se a gente tem uma emergência, a gente vai no hospital, tem uma equipe lá especializada para fazer o SOS. Como que a gente cuida? Ninguém ensina a gente a cuidar da nossa saúde emocional. Pelo contrário, a gente desaprende. Eu gosto de dar esse exemplo porque se a gente observar as crianças, eu tenho 3 crianças em casa. O meu caçula hoje tem 3 anos. Mas eu me lembro bem, quando ele fez 2 anos, como que ele expressava com tanta clareza, com poucas palavras, tudo que ele sentia. Então, a gente nasce com essa capacidade de expressar o que a gente sente e a gente vai perdendo. É como se a gente fosse desaprendendo, né? Por conta de tudo que a gente vive dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, no mundo, né? Então, quando eu falo desaprendendo, é porque muitas vezes a gente escuta aquelas frases assim: ah, menino não chora, para de chorar por qualquer coisa. Um pouco incentivo das crianças e dos adolescentes entrarem em contato com o que estão sentindo, porque nós somos seres de sentimento e aprender a lidar com eles faz parte da gente aprender a lidar com a nossa vida, hoje e futura. Então, como que a gente cuida? Aí eu fiz aqui um slide específico para a gente lembrar de um ponto super importante, tá? Desculpa a letra grande, é para mim mesmo, para eu poder lembrar de falar para vocês. Um alerta. É um exercício, cuidar da nossa saúde emocional é um exercício de desenvolvimento pessoal, um processo diário, ele acontece todos os dias. E quanto mais a gente cuida da nossa saúde emocional, mais leve fica o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, a nossa própria relação com a gente mesmo, e mais fortalecido a gente fica para enfrentar qualquer coisa. A gente tem uma obra aqui do lado, eu vou botar o fone. Vou fechar minha janela, me dá só um segundinho, por favor. Está muito alto aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Tá bem, Pri. Não dá para perceber muito, não. Pelo menos eu não. Oi? Tá melhor? Tá bom, para mim tá bom. Com uma máquina fazendo um barulho muito alto aqui agora. Então, só lembrando que a gente está falando de um processo de desenvolvimento, tá? Deixa eu voltar aqui nesse processo. Bom, antes de entrar naquela outra parte.
por que que é importante a gente entender que é um processo? Eu já vou começar a falar dos óleos essenciais. E aí eu vou reportar aqui um exemplo que eu li no livro da Marisete, esse livro aqui. Não sei se vocês conhecem. A Marisete tem esse livro bem interessante sobre a parte emocional e ela dá um exemplo que ajuda a gente a entender do processo. Muitas vezes a gente espera uma pílula mágica, alguma coisa que resolva a nossa vida emocional, que resolva como a gente está se sentindo. Isso não existe, né? E eu gosto quando ela dá o exemplo da jardinagem, porque na jardinagem a gente precisa tirar as ervas daninhas para poder o jardim crescer bonito, florido e tudo funcionar bem, né? Na nossa vida emocional é um pouco do que a gente precisa também. Não adianta, o que a Marisete fala é assim, não adianta você usar o óleo essencial e achar que ele vai resolver 100%, e que ele vai resolver tudo, e que ele é a mágica que vai cuidar disso para você. É um processo consciente, é um processo de ganhar consciência, de desenvolver essa consciência. Então, o óleo essencial, ele entra como um recurso para nos ajudar a lidar com as nossas emoções e cuidar da nossa saúde emocional como um todo, né? Num processo mesmo diário da gente estar cuidando e escolhendo qual vai ser o melhor óleo para atender aquilo que a gente está sentindo naquele momento ou aquele processo de vida que a gente está passando naquele momento. Por exemplo, se uma pessoa sofreu uma perda, né? Nesse momento que a gente está vivendo tão delicado, muitas famílias estão vivendo perdas significativas. Então, o que envolve um processo de perda? Envolve o sentimento de tristeza, envolve muitas vezes um sentimento de raiva, de indignação, de frustração, de impotência. E aí o óleo essencial ele vai entrar como uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com o que a gente está sentindo, mas uma grande parte de elaborar e integrar o que a gente está sentindo ou o que a gente viveu é nossa. Então, o trabalho de tirar a erva daninha é nosso. A gente precisa estar cuidando dos nossos pensamentos. Se a gente tem crenças limitantes em determinada área da vida, a gente precisa estar cuidando disso. E os óleos essenciais, eles vão entrar como um recurso para nos apoiar a cuidar disso. Tá claro isso? Então, é um exercício diário, é um processo de integração, de conscientização, e a gente é responsável por esse processo. Os óleos, eles vão entrar como um recurso, como uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer esse processo. Aqui eu coloquei algumas informações, algumas dicas, porque, na verdade, toda essa parte física, mental, emocional, espiritual, ela está toda interligada. Então, quando a gente se exercita, por exemplo, que hoje é uma coisa que a ciência já diz para a gente que é importante para produzir a nossa saúde celular e a nossa saúde emocional também, a gente está fazendo ali um movimento neuroquímico, né, de neurotransmissores. Então, é um hábito que a gente pode construir que vai apoiar diretamente a nossa saúde emocional, o exercício físico, tá? E se o exercício físico for prazeroso, for uma coisa que você curte fazer, mais ainda, porque aí, além do benefício fisiológico do exercício, você ainda vai ter o benefício prazeroso de estar fazendo uma coisa que você gosta, né? A meditação. Eu prometi para a Ju que a próxima aula que eu for dar aqui no Clube dos Olhos, a gente vai fazer uma prática de meditação com os óleos essenciais. Porque também é um tema que eu sou apaixonada. Todos os meus trabalhos têm meditação, eu gosto muito. E eu acho que é realmente uma prática que a gente pode aprender, qualquer pessoa pode aprender, pode desenvolver e pode se beneficiar. Não sou eu que estou dizendo, as pesquisas científicas, grande parte das pesquisas científicas que a gente tem hoje na parte da saúde integrativa falam da importância da meditação para a gente estar se reconectando com a gente mesmo, para a gente estar entrando em contato com o que a gente sente, equilibrando a nossa neuroquímica cerebral, uma série de benefícios. Se a gente for... Só um minutinho, gente. A aula de meditação vamos fazer agora em novembro, né, Pri? Vamos depois marcar o dia. Todo mundo vai adorar. Desculpa que a minha bateria estava acabando, mas acho que agora foi. Peraí.
Sim, vamos sim. Vamos sim. Vamos, porque é outro tema que a gente pode desmistificar, né? É muito possível a gente aprender a meditar e qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Sobre cuidar da nossa autoestima. Tem aqui algumas coisas no chat, eu vou olhar quando eu terminar de apresentar, tá bom? Cuidar da nossa autoestima é um exercício que a gente pode fazer todos os dias, né? Cuidar da gente. A gente pode ter um diário para anotar o que a gente está sentindo, ou coisas que a gente quer melhorar, ou pensamentos e crenças que a gente sente que não estão mais coerentes com o que a gente quer viver na nossa vida hoje. Faz parte de um grande processo, né? De um grande processo de aprendizado e desenvolvimento pessoal. E aqui eu coloquei rever os amigos e as pessoas queridas, né? A gente está num momento tão difícil e está cercado de pessoas que fazem a gente sentir bem. Porque nós somos seres de relacionamento. O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho, né? E esse contato social, mesmo que não seja presencial, que seja virtual, ele é muito importante para a gente nutrir essa característica que faz parte da gente, né? Somos seres de relacionamento. Priorizar uma hora do seu dia. Gente, esse exercício é muito bacana e eu vou te dizer que a maternidade embolou um pouco a minha forma de entender esse tempo para mim, mas também foi um momento que eu não tinha tempo nenhum para mim, que eu comecei com 15 minutos todo dia para eu fazer alguma coisa que eu gostava. Nas primeiras semanas eu nem sabia o que eu ia fazer, porque eu estava tão envolvida ali com aqueles novos papéis, mas depois de um período eu comecei a entender como que era importante, mesmo tendo 3 crianças em casa, mesmo tendo todas as outras responsabilidades, eu separar um tempo do dia, não é para meditar nem para me exercitar, é para mim, para eu cuidar de mim, para eu fazer uma coisa que eu gosto comigo, mesmo que seja não fazer nada. É separar um tempo para você estar com você, para você cuidar de você, você pode fazer uma coisa que faça você se sentir bem. Isso aí é muito particular, muito pessoal, mas é muito importante que a gente, nesse processo de cuidar da nossa saúde emocional, a gente cuide da gente, né? Por quê? Nós somos o maior recurso para ter a nossa saúde emocional funcionando bem, né? Equilibrada. Isso não vem de fora, não é uma pessoa de fora que vai fazer um parceiro, né? O marido ou o filho, não são eles que vão fazer isso, isso vem de dentro para fora. Então, a gente tem um tempo, né? Começar com 15 minutos, aí depois você passa para 20 minutos, depois para 30, até você ter uma hora do dia que você cuida de você. Pode ser fazendo um hobby, uma coisa que você gosta, pode ser juntando uma atividade física também, tá tudo bem. É importante que essa hora seja uma hora que você tire para fazer uma coisa que você se sente feliz de fazer, né? E muitas vezes a gente entra numa rotina no nosso mundo moderno e a gente não dá tempo para a gente, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais infeliz, cada vez mais chateado com isso, mas a gente mesmo não está abrindo na nossa agenda o tempo para cuidar da gente. Então, isso de priorizar um tempo para você no seu dia é muito importante. Não precisa ser uma hora, tem dias que eu não consigo fazer uma hora, mas se eu fizer ali uma coisa que eu gosto de fazer, se eu me planejar que for 15 minutos fazendo aquilo, eu já vou me sentir mais feliz. E se, mesmo fazendo tudo isso que a gente está conversando aqui, você se sentir que não está conseguindo sozinho, que você está triste, que a sua vida não está funcionando, que você está se sentindo muito ansioso, ou com qualquer outro sintoma desses que a gente chama, né? Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, procura um profissional. Hoje a gente tem muitos recursos, a gente tem muitos profissionais. A gente tem os psicólogos, a gente tem os terapeutas que trabalham com outras linhas, por exemplo, o Theta Healing, que é um trabalho de meditação que também é muito funcional para ajudar a gente a cuidar da nossa saúde emocional, porque trabalha diretamente com as nossas crenças. Então, a gente tem os recursos tradicionais que a gente já conhece, né? A psicologia, a psiquiatria. A gente tem outros tipos de terapias, a constelação familiar, por exemplo, é um recurso também. Então, procura um profissional da área da saúde que tenha uma visão parecida com o que você acredita, uma visão integrativa, enfim, procura ajuda,
Se você não consegue sozinho, um profissional pode te ajudar. E aí você aprende as ferramentas que você precisa para seguir nesse caminho. Cuide das suas emoções. Eu estava falando uns slides um pouquinho antes, que a gente desaprende a entrar em contato com o que a gente sente e expressar o que a gente sente. Expressar o que a gente sente é fundamental na comunicação, né? Quando a gente reconhece o que a gente sente, a gente tem capacidade de verbalizar, tô falando dos adultos, tá? E falar, poxa, mas isso me faz ficar chateado com o que está acontecendo, ao invés de eu agir com raiva, né? Ou com chateação. Então, a gente cuidar das nossas emoções significa a gente conseguir identificar o que a gente está sentindo naquele momento, a gente conseguir dar nome, a gente conseguir expressar o que a gente está sentindo, e até para a gente poder identificar qual óleo essencial que vai nos ajudar. É importante a gente cuidar das nossas emoções, olhar para elas. Eu costumo, quem me conhece, quem me acompanha assim, no meu trabalho, já deve ter me ouvido falar isso. Eu costumo falar que muitas vezes a gente vai empurrando para debaixo do tapete do coração, que é o símbolo, né, da parte do nosso corpo que está envolvido com as emoções, e não vai cuidando. A gente vai só empurrando para debaixo do tapete, empurrando, até um momento que fica muito pesado, muito insustentável e começam a ter sintomas em outras áreas também. Então, sempre eu estou procurando exercícios que eu possa estar fazendo com os grupos que eu acompanho, para a gente estar cuidando do nosso coração, para a gente abrir, limpar, tirar tudo que não serve mais, abrir espaço para coisas novas. E os óleos essenciais são um recurso incrível para estar apoiando a gente nisso. Então, cuidar das nossas emoções faz parte do processo, tá? Reconhecer o que você está sentindo, aceitar, integrar, vai ficar muito mais leve do que a gente viver lutando contra as nossas emoções, muitas vezes usando medicações alopáticas que só vão anestesiar o que a gente sente, elas não vão resolver absolutamente nada internamente. As medicações, elas anestesiam, elas fazem com que você se desconecte do que você sente. Muitas vezes é o que é necessário numa síndrome do pânico, por exemplo. Mas se você não for no profissional de saúde, no psicólogo, procurar ajuda para tratar a causa raiz, não vai resolver, vai tirar a medicação e vai continuar tendo sintoma, ok? Então, cuidar das nossas emoções é vital para a nossa saúde emocional. Vamos começar a falar dos óleos? Então, porque eu escolhi os óleos da doTERRA, né? Quando eu conheci a doTERRA, eu fiquei, me senti muito segura de utilizar, né? Eu já usava óleos essenciais, mas eu não tinha eu tinha 1% de noção, nem isso, muito pouco. E quando eu conheci os óleos da doTERRA, eu tive assim uma outra perspectiva, né? E quando eu entendi por que eles eram tão potentes, aí eu fui me sentindo cada vez mais segura de usar. Na verdade, eu comecei usando fisicamente nas crianças, e aí depois é que eu fui observando os benefícios na parte emocional, e realmente eles são muito poderosos. A gente pode estar usando de muitas formas, mas basicamente a gente tem o uso aromático, que é excelente para o nosso desenvolvimento emocional, porque o nosso sistema límbico está muito próximo do nosso sistema olfativo, né? Então, o uso aromático ele é ótimo para a nossa saúde emocional, para nos apoiar. Então, ter um difusor ligado do nosso lado é como se a gente tivesse um aromaterapeuta 24 horas ali, nos ajudando a lidar com o que a gente está sentindo. O uso aromático pode ser também colocar uma gotinha na mão, fazer a conchinha e inalar. O uso tópico, a gente está usando nas zonas de pulsação, né? Pescoço, nuca, tórax aqui entre os seios, umbigo, os pulsos, atrás dos joelhos, na sola dos pés, especialmente, ao longo da coluna. São lugares que a gente aplica, especialmente nas crianças, e tem um resultado muito interessante. E o uso por ingestão. Eu adoro o uso por ingestão e eu uso os cítricos por ingestão. Eu estou aqui no Brasil, então, como é muito calor aqui, eu fico com medo de usar topicamente durante o dia, por conta do sol e tal. Eu uso muito no difusor e o uso interno. Então, eu tenho sempre do meu lado algum cítrico que vai estar aqui
me apoiando nessa parte emocional também. Em quanto tempo? Eu gosto de falar disso porque os óleos essenciais, eles são rápidos, né? Para chegar nas células do nosso corpo. No momento que a gente está inalando, em 20 minutos, todas as células do nosso corpo podem ter o benefício daquele fitoquímico, daquela molécula. Mas é importante a gente entender que o óleo essencial ele vai fazendo um trabalho diário. Então, a gente tem um benefício. Ele está em contato com todas as células do nosso corpo muito rapidamente, em 20 minutos, e conforme a gente vai fazendo uso diário, uso contínuo, ele vai trabalhando de dentro para fora para nos ajudar na nossa saúde emocional, a fazer esse trabalho de limpeza e tudo mais. A gente sabe que eles têm benefícios que apoiam todos os sistemas do corpo, então, muitas vezes a gente faz uma jogada de um protocolo que vai estar apoiando a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental e também a nossa saúde física, porque a gente sabe o quanto é comum do nosso corpo somatizar, e aí nesse ponto eu vou lembrar para vocês que o nosso corpo ele não mente nunca. O nosso racional aqui, o nosso mental, ele pode inventar muitas histórias e contar muitas coisas que às vezes até a gente mesmo começa a acreditar. Mas o nosso corpo, ele expressa tudo, ele não mente. Então, se a gente está sentindo alguma coisa, porque ele está querendo dizer alguma coisa para a gente. Então, o nosso corpo. Então, é muito importante a gente entender como que tudo isso está interligado. E quanto mais a gente cuida da nossa saúde emocional, mais a gente está escutando o nosso corpo antes dele precisar se manifestar fisicamente. Faz sentido isso, gente? Então, vamos seguir. Vamos começar a falar um pouquinho aqui dos óleos. Antes de falar do lavanda, eu acho que é legal a gente lembrar aqui que existem muitos óleos essenciais e todos eles têm ações em todas essas áreas, física, mental e emocional. Eu separei alguns, mas se a gente for estudar cada óleo de acordo com a sua composição química, com a sua família, né, de onde que ele é extraído e qual é a sua propriedade, ele vai ter propriedades que vão te apoiar. Então, quando eu comecei a estudar os óleos, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de possibilidades que a gente tem, né? Com esse universo infinito de possibilidades. Porque realmente é um universo muito amplo que os óleos podem estar trazendo para a gente, né? Com as suas propriedades químicas, com as combinações que a gente pode estar fazendo entre eles. Então, eu vou falar de alguns, mas você pode procurar ver os óleos que você tem na sua casa, com certeza eles vão ter propriedades que vão estar te apoiando na sua saúde emocional. E é interessante como a gente vai se surpreendendo, né? Porque às vezes a gente esquece que tem um óleo em casa e ele tem poderes incríveis para estar nos apoiando ali. Então, o lavanda pode ser usado aromaticamente, tópico e interno. Ele é um dos óleos mais populares, né? A gente conhece, não é à toa. Existem muitas pesquisas sobre o lavanda, na sua capacidade de promover o relaxamento, de acalmar, de promover a produção natural de melatonina e ajudar a gente a dormir realmente melhor, ter uma qualidade de sono melhor. Além dessa parte emocional, o lavanda tem várias outras funções, né, para pele, cabelo, anti-inflamatório, ação antimicrobiana, enfim, muitas outras. Mas nessa parte emocional, eu acho que o lavanda ele é um excelente recurso para ajudar a gente a dormir melhor. Lembrando que não são todas as pessoas que conseguem esse efeito relaxante com lavanda. Mas se você não consegue com lavanda, você pode procurar um outro óleo que vá também estimular um sono reparador. Mas as pessoas que conseguem relaxar com lavanda podem ter um benefício muito grande, assim, nessa parte toda de ansiedade, nessa parte toda de ter uma qualidade de sono melhor. E não existe só o lavanda para o sono, existem muitos outros. Mas o sono, eu acho que é importante a gente lembrar que quando a gente tem uma boa qualidade de sono, a gente tem um dia seguinte muito mais produtivo e a gente tem
uma capacidade de administrar as nossas emoções muito mais efetiva quando a gente está bem, descansado, né? E aí é aquele efeito bola de neve, né? Quando a gente dorme bem, a gente tem chances de ter um dia muito melhor no dia seguinte, mas porque tudo isso está interligado. O laranja, ele não está aqui do meu lado agora. O laranja pode ser usado aromaticamente, tópico e interno. O laranja é considerado o óleo da alegria, né? Um dos óleos meus favoritos. Eu não vivo sem o laranja, o Wild Orange. Agora eu estou experimentando os outros, né? Que aqui no Brasil veio o Yellow Mandarim, está aqui no difusor. Mas o laranja, ele tem propriedades como um cítrico, né? De realmente acalmar e energizar ao mesmo tempo. Então, ele ajuda a gente a aumentar a nossa sensação de bem-estar, porque ele tem a capacidade de diminuir os nossos níveis de irritação, né, de estresse, de ansiedade e ajudar a gente a se sentir mais energizado, mais calmo, mas não dá sono, né? Diferente do efeito que o lavanda dá pra gente. O laranja, eu entendo ele, assim, ele funciona na minha rotina como um óleo que eu uso diariamente, né? Bebo na água, uso no difusor com outros cítricos e ele me dá uma sensação de bem-estar muito grande, assim, diminui mesmo aquela sensação de ansiedade, de expectativa, né? Muitas vezes vem, e eu acho que falando um pouquinho de ansiedade é importante a gente entender por que a gente está sentindo ansiedade, né? Muitas vezes a gente sente ansiedade porque a gente está preocupado com alguma coisa que nem aconteceu, a gente está preocupado com o futuro, e esses pensamentos nossos que vão, né, lá na frente começam a gerar um sentimento de ansiedade muito grande. Então, quando a gente usa os olhos e tem consciência de o que está gerando a nossa ansiedade, e a gente consegue trazer o nosso pensamento de volta para o momento presente, né? A gente aumenta muito a potência dessa mistura, né? Dos olhos com o nosso processo de consciência, de autocuidado. Então, deixa eu só falar aqui uma coisa antes de seguir. A gente tem vários cítricos aqui no Brasil, né? Eles são todos muito acessíveis. Tem até tem até 2 aulas lá no meu Instagram só falando dos cítricos. Eu trouxe o laranja porque realmente eu gosto muito, ele é um dos mais acessíveis, é o que eu mais uso, mas existem vários outros cítricos que podem estar, eles não são todos iguais, apesar deles serem todos cítricos, eles têm composições químicas diferentes e podem estar te apoiando de formas diferentes também, tá? Mas com esse princípio de estar apoiando o bem-estar, elevando o humor, diminuindo a ansiedade. Mas, por exemplo, o bergamota e o tangerina são mais sedativos do que o laranja, né? O toranja. Então, eles têm diferenças entre eles. É importante a gente lembrar disso. O copaíba está aí para ser estudado, né? Muito, porque ele realmente é um óleo, sua principal propriedade como anti-inflamatório, né? Mas a gente aqui em casa ficou completamente fiel ao copaíba no uso diário, não só pela saúde física, mas eu percebi que o copaíba traz um equilíbrio emocional muito grande por conta da sua formulação química, né? O copaíba da doTERRA como é que eu vou descrever isso? Incrível, porque ele é muito completo, é extraído de 4 copaibeiras diferentes, então é uma composição química, é como se fosse uma sinergia só de copaíba, né? Então, ele atua principalmente no nosso sistema nervoso central, ele apoia, né? Vamos lembrar que o copaíba é uma resina extraída de uma árvore na Amazônia. Suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes são incríveis, mas ele no nosso cérebro funciona no sistema endocannabinoide, o nosso sistema de recompensa, né? Então, ele equilibra todos os sistemas do nosso corpo e ajuda a gente a se sentir mais equilibrado emocionalmente. Então, eu consideraria hoje, se a gente está pensando em cuidar da nossa saúde emocional, o copaíba é um óleo essencial fundamental para a nossa rotina diária, porque realmente, não é à toa que ele é considerado o príncipe dos óleos, né? Mas realmente ele tem capacidade química para estar
apoiando a nossa química cerebral e está nos ajudando a ter mais equilíbrio emocional. Então, eu sou completamente fã do copaíba, ele é incrível, né? E é muito interessante porque a substância química que ele tem é a mesma substância que existe no CBD extraído do cânhamo, da maconha, né? A gente sabe hoje, existem muitas pesquisas que falam do uso medicinal do cânhamo, da maconha, e toda a complicação que existe por detrás disso. E a gente tem o copaíba, 60% mais potente, né? E muito mais barato. Não tem como comparar um vidrinho de copaíba, você compra por menos de R$100 e ele pode te apoiar muito, né? Em todos os níveis, não só no nível físico, mas também no nível emocional. Então, eu considero o copaíba um óleo essencial fundamental para quem está buscando esse autocuidado com a sua saúde emocional. O bergamota é outro queridinho, né, dos cítricos. Além dele ter um efeito calmante muito interessante, de relaxamento, de redução do estresse, de estimular o nosso sistema parasimpático e regular também toda essa nossa química. O bergamota, ele é o óleo essencial que apoia a nossa confiança, a nossa autoestima, que ajuda a gente a se sentir mais confiante com os recursos que a gente tem, né? Como todos nós somos seres únicos e cada um tem as suas características fortes e as coisas que a gente precisa trabalhar. Eu acho que o bergamota eu sinto muita gratidão por ele, porque eu acho que muitas coisas que eu consegui desenvolver esse ano de 2020 se deve ao uso dele. Eu tenho ele sempre comigo, não está aqui do meu lado, está lá no banheiro, que eu usei ele hoje de manhã. O bergamota realmente é um óleo essencial muito poderoso para apoiar a nossa saúde emocional, né? Porque quantas vezes a gente não se sente inseguro, ainda mais num ano como esse, que é um ano completamente atípico para todos nós. Então, o sentimento de insegurança, ele surge naturalmente e a gente tem um óleo essencial que ajuda a gente a construir essa confiança. É um recurso, né? Muito valioso. Essa sinergia, agora eu estou falando do Serenity. O Serenity, ele é uma sinergia. São receitas exclusivas que a doTERRA tem, que une vários óleos que vão estar apoiando um determinado sistema. No caso do Serenity, né, é um óleo que é excelente para a rotina noturna, né, que promove um sono muito bom. Lembrando que ele só pode ser usado topicamente e aromático, ele não pode ser ingerido no formato de óleo essencial. É um óleo que promove a calma, que promove a tranquilidade, que ajuda a gente a se sentir mais sereno, que acalma os medos, o nervosismo, que ajuda quando a gente tem sentimento de raiva, de irritabilidade, agitação. Ele também é ótimo para alterações de humor, né? E também ajuda a gente com a parte mental, de acalmar os nossos pensamentos. Eu acho que a mistura do Serenity com o Balance e o Vetiver para essas alterações de humor é uma receita incrível. Eu até coloquei essa receita mais para frente. Aqui vem o Balance. O Balance é outra sinergia única da doTERRA. É uma sinergia que tem propriedades aterradoras em função dos óleos que existem na sua composição. Ele acalma, promove tranquilidade, ajuda a equilibrar, ajuda na confusão mental, na hiperatividade e nas oscilações de humor. Eu conheci o Balance e eu não abro mão dele nunca mais. Eu acho que ele está do meu ladinho. Eu acho que toda mulher, especialmente se for mãe, porque quando a gente assume esse papel de mãe, é uma grande responsabilidade e muitas vezes a gente tem, vou falar de mim agora, né? Eu, num momento da minha maternidade, me vi muito estressada, né? Com 3 crianças, morando em outro país, aquela coisa toda, e eu me via sendo uma mãe que eu não gostava, uma mãe sem paciência, que perdia toda hora a paciência, que gritava. E o Balance, e eu já estava buscando cuidar disso, né? E me cobrando, né, de ter uma outra postura, não queria que os meus filhos tivessem esse exemplo, não queria que eu tivesse essa relação com eles, e sempre conversando muito com meu parceiro, e ele falava, poxa, Pri, você é tão calma para umas coisas e tão sem paciência para outras, e aquilo era um dilema, assim, né, para mim, uma coisa que eu queria muito resolver. E aí, quando os óleos essenciais entraram na minha vida, que eu conheci o Balance, eu consegui
cuidar dessa minha impaciência, dessa minha irritação, de uma forma como eu nunca tinha conseguido antes. Então, eu também tenho muita gratidão por esse óleo, porque eu acho que ele mudou assim a minha vida, mudou a vida dentro da minha família aqui em casa. Eu não deixo de usar ele nem um dia. Tá em falta no Brasil, vocês sabem, né? Eu já botei mais óleo de coco aqui para ele render até chegar de novo para vender no site. Porque realmente eu sinto que ele me traz esse equilíbrio, ele me ajuda nessa parte da irritabilidade, dessa alteração de humor. Eu consegui, com o uso diário desse óleo, com todos os outros também, ter muito menos situações de explosão, de perder a paciência, de irritação, e isso para mim era uma coisa muito importante. Eu queria muito que isso mudasse na minha vida. E eu estava já tentando, então o Balance realmente foi foi uma descoberta incrível, e ele veio junto com o Vetiver, que é o próximo. Na verdade, esses 3 últimos juntos são uma misturinha que eu gosto demais. O Vetiver é um óleo essencial extraído de uma raiz. E por conta disso também, ele tem propriedades aterradoras muito poderosas. E ele tem uma ação incrível nos nossos pensamentos, assim, de acalmar. Um efeito, ele é conhecido na medicina ayurvédica como um óleo essencial tranquilizante, né? E realmente essa propriedade que ele tem de aterrar, de ajudar a gente a se centrar, é uma propriedade muito poderosa. E o Vetiver tem inúmeras funções, mas ele pode ser um óleo essencial junto com o Balance ou na rotina da noite, que traz uma tranquilidade, que ajuda a gente a se sentir muito mais saudável emocionalmente, porque ele realmente ajuda a gente a estar aqui no momento presente, né? Porque é aqui no momento presente que a gente tem a nossa maior força, que a gente consegue realmente resolver o que precisa ser resolvido. A gente não tem força nem no futuro, nem no passado, né? Mas aqui, hoje, aqui e agora a gente tem. Então, usar um óleo essencial que pode nos apoiar a estar mais centrados, a estar mais focados, a estar mais aterrados no aqui e agora e na gente mesmo, é uma ferramenta incrível, né? Eu fico repetindo isso porque eu sou a louca dos olhos, completamente apaixonada por eles, porque eles foram um recurso que entrou na minha vida e impactou diretamente a forma como eu cuidava da minha saúde emocional. Então, eu não consigo imaginar a minha vida sem os olhos hoje, né? E eu fico muito feliz de poder compartilhar e poder ajudar outras pessoas e outras famílias a também aprender a usar esse recurso, porque eles realmente funcionam, né? E hoje, a gente ter saúde emocional é uma coisa muito valiosa, porque a gente tendo saúde emocional, a gente consegue cuidar de todas as outras áreas da nossa vida e ter muito mais resultados e estar muito mais feliz. Não podia deixar de falar do frankincense, né? Um óleo muito poderoso. Eu uso ele diariamente pela saúde celular, né? Pelas suas capacidades de promover a regeneração celular, mas também pela sua propriedade de equilíbrio emocional. Então, o frankincense e o copaíba, eu não vivo sem esses óleos no uso diário. Eu acho que eles realmente, né? Além de terem todas as propriedades que apoiam o nosso corpo físico, né? Anti-inflamatório, antioxidante, regeneração celular, tudo isso, eu acho que na parte emocional o frankincense também tem um papel vital, né? Pra gente. E é muito interessante a forma como a gente pode usar ele, né? Eu gosto muito dessa forma de aplicar, abre o cabelo, né? Abre assim, afasta o seu cabelo e pinga uma gotinha. Não precisa esfregar, não precisa fazer nada, você só pinga e ele consegue ser absorvido pelas membranas endoencefálicas. Então, mais simples do que isso, gente. Você não precisa tomar, nem precisa preparar um rolon, você pode só pingar uma gotinha e good to go. Pronta para o seu dia, né? Pronto, estou passando agora para o funk. O Elevation. O meu Elevation acabou ontem. Eu nem tinha visto que ele já estava acabando. O Elevation é uma sinergia, ela tem um aroma muito agradável, eu gosto muito.
uma sinergia feita para elevar o humor, né? Promover sentimentos de confiança, aumentar a energia. Eu não sei se o aroma dele é por conta do melissa, eu não sei qual é a plantinha na composição dele que faz ele ter aquele aroma tão gostoso. Mas é também uma sinergia, assim como a gente tem o Serenity, que pode ser ótimo para a nossa rotina da noite. O Elevation é um que a gente usa aqui em casa todos os dias, também, em algum horário do dia, para promover essa sensação de humor mais elevado, né, mais leve. O DDR Prime. O DDR Prime também é uma sinergia que promove a regeneração do DNA. O tempo todo o nosso corpo está fazendo esse trabalho de regeneração, né? É como é o nosso processo de envelhecimento, passa por isso. Então, o DDR Prime, ele é, na verdade, uma suplementação, né? E ele vai atuar justamente isso, apoiando o nosso corpo a fazer essa regeneração que ele faz naturalmente todos os dias. Então, ter uma sinergia que apoia essa função do nosso corpo é também incrível para apoiar todos os outros sistemas. Então, ele é ótimo para a saúde celular, protege o nosso DNA. Eu tive, quando eu tinha 30 anos, eu tive câncer de pele. E hoje eu faço acompanhamento, graças a Deus, está tudo bem. Mas, para mim, eu acho que é vital usar o DDR Prime preventivamente, né? Já que tem essa possibilidade. Eu tirei vários melanomas e carcinomas de todo o meu corpo. Então, ter uma composição de óleos essenciais que apoia o meu DNA de fazer esse trabalho é fundamental. Tem uma função antioxidativa incrível, apoia a nossa cognição, as funções cerebrais. A composição do DDR também é incrível. Tem vários cítricos, tem o capim-limão, tem tomilho também, que é um óleo essencial muito poderoso. Eu não tenho aqui o Citrus Bliss, né? Mas aqui em casa a gente está usando o Citrus Bliss e a Beça também. É uma sinergia com vários cítricos, uma sinergia bem gostosa. Ele tem vários cítricos e um toque de baunilha. É uma sinergia também bem boa para a gente estar usando durante o dia para promover, para elevar o humor. Aqui eu vou falar bem rapidinho para vocês, porque é um fenômeno que eu estou observando aqui em casa, que eu acho muito interessante. A gente já está caminhando para o fechamento. Os meus 3 filhos são completamente os 3 adeptos à rotina de usar os óleos essenciais. Eles usam para tudo, para questões físicas, para dormir melhor, para imunidade. Mas a minha filha mais velha está me chamando muita atenção. Ela tem 10 anos. E a gente viajou esse final de semana e ela falou assim para mim: eu preciso levar esses óleos comigo, mãe. Eu não consigo imaginar que a gente vai estar em outro lugar. E olha que ela foi para casa da avó. Lá tem os óleos da doTERRA, mas ela queria o rolão dela todo preparado para ela usar, que ela já sabia, tudo com etiqueta e tal. E a doTERRA tem esse Kit Kids, né, que é especial para ajudar as crianças a identificar como elas estão se sentindo. Ele é um kit para ajudar as crianças na parte emocional e empoderar elas. E isso eu estou observando aqui em casa e eu estou muito feliz de ver, né, que eles aprendem a ter opções saudáveis, porque a gente vive isso no dia a dia, né? E especialmente para lidar com as emoções. Então, a gente pode criar os nossos próprios rolões para as crianças, né? A gente faz as misturinhas e cria os rolões, mas a gente também a doTERRA também tem um kit para criança, todo feito já na diluição para eles, que vai estar apoiando o estresse e o foco, né? Diminuir o estresse e aumentar o foco. O Calmer vai apoiar um sono melhor e se sentir mais calmo. O STED vai apoiar no equilíbrio da ansiedade. Esse outro aqui, eu acho que é o Brave. É o Brave? Não consigo ler. Vai estar apoiando a autoestima e a autoconfiança. O Stronger para apoiar o sistema imunológico. Esse daqui, o Rescue, quando eles estão muito cansados de tanto correr e praticar atividades, eles podem estar usando na perninha, né, para se sentir mais, para aliviar, né, esse cansaço físico. Então, é muito interessante a gente apoiar as nossas crianças a desenvolverem esses hábitos e a cuidarem da saúde delas, né, com os óleos essenciais.
Aqui tem algumas receitinhas. Essa apresentação eu vou enviar o PDF lá no grupo. Essa aqui é a meu segredo diário de calma e tranquilidade. É essa receitinha daqui, o Liquid Calm, que eu aprendi com vocês da doTERRA. Aqui tem uma tabelinha de diluição para quem for fazer as suas misturinhas no Rolon. E é isso, muito obrigada. Eu vi que tem algumas perguntinhas, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Ju, tem alguma pergunta que ficou? Pronto. Pri, algumas eu já respondi, mas vamos ver aqui algumas das últimas que eu não respondi ainda. A Jusilene, por exemplo, está perguntando como que faz para usar o frankincense em criança de 6 anos. Jusilene, eu gosto de uma rotina com as crianças bem prática, então o rolon deles, você pode ter um rolon só para o frankincense, né? Mas eu, como gosto de uma coisa bem prática, eu coloco o frankincense no rolon da imunidade que eles usam toda noite, junto com o DDR Prime, então eu sei que eles vão usar toda noite e eu acho ótimo. Então você pode usar, fazer só o frankincense, se você quiser usar só ele, ou você pode colocar ele junto com outros no rolon que a criança já vai usar numa rotina da noite ou do dia, tá bom? E aí faz a diluição para 6 anos, se não me engano, são 5 gotinhas para 10 ml. Você vai receber a tabelinha de diluição, tá bom? Joia. Ô, Pri, aí a Laís, não, a Mônica Castro estava perguntando como usar o DDR Prime, né? Se for como criança, você já deu a sugestão, né? Eu uso na cápsula todo dia de manhã. Eu uso na cápsula, porque o DDR, para usar sublingual, ele tem um sabor muito forte. Assim, às vezes eu uso, mas eu prefiro usar na cápsula. Eu acho mais seguro. Para adulto, a gente pode usar uma gotinha na cápsula, junto com outros óleos que você já for usar, ou pode fazer a diluição e usar topicamente também. Mas eu não sugiro o DDR topicamente para usar durante o dia, porque ele tem cítrico na composição. Então, eu acho mais seguro usar ele uma gotinha na cápsula, porque, enfim, é seguro, né? Você já toma, não tem risco nenhum de fotossensibilidade. Obrigada, gente. Algumas pessoas estão agradecendo. Muito obrigada, viu? Tem mais alguma pergunta? Obrigada, Pri. Estão perguntando aqui se tem na Flórida. Tem, sim, esses produtos todos esses óleos todos que a Pri falou. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa e tem no Brasil também. Então... A Ana Carolina está fazendo uma pergunta aqui, Ju. Quero montar uma misturinha para o meu filho de 13 anos, para trazer tranquilidade, foco e ajudar também no sono. Qual seria a melhor indicação? O lavanda dá para usar sublingual? Sim, ele tem gosto de cosmético, mas eu uso, eu gosto. Já me acostumei, eu bebo um pouquinho de água depois e está tudo bem. Deixa eu pensar aqui. Ana Carolina quer uma misturinha para o filho dela. Tranquilidade, foco e sono. Para usar durante a noite ou para usar durante o dia? A gente pode fazer um para a noite e um para o dia, né? O que você acha, Ana Carolina? Isso, então isso, eu acho. Porque, olha, durante o dia, eu acho o alecrim... Então, Ju, a questão é exatamente essa. O que acontece? Eu tenho o meu de 13 e um de 6. Eu preciso, ainda mais nesse momento de estudo online em casa, tá muito difícil, assim, administrar ansiedade e foco dos dois nesse momento. E à noite poder acalmar e ajustar essa questão de sono, tudo direitinho, entendeu? Só que eu não sei se dá para eu fazer uma mistura com Rolon que daria para usar nos dois, por conta dessa questão da idade, entendeu? Eu acho que talvez eu teria que fazer um para cada um, não sei. Eu acho que eu vou ter que começar a montar uma linha de imunidade, tranquilidade, foco para o João, que é o adolescente, e outro só para o Pedro Antônio, que é o mais novo. O mais novo tem quantos anos? 6. Porque se a gente olhar na tabelinha de diluição, para o de 6 anos a gente vai estar usando 4 gotas, para o de 13 anos a gente vai estar usando 10. Então eu acho que mais seguro seria você fazer um rolão para cada um. É isso que eu estou achando que eu vou ter que fazer mesmo. Eu vou ter que fazer um trabalho específico para cada um nesse momento.
E E eu aí, vejo que os dois estão nessa necessidade, sabe? De sim, lidar com essa questão de irritabilidade. O adolescente, muito essa questão da idade mesmo, né? Que fisiológico a gente já tem todas essas alterações. E, e essa questão do foco e tudo mais. E o mais novo também está apresentando isso, porque para uma criança de 6 anos ficar horas em frente a um computador, tendo aula, sem poder estar com os amigos, e ele é uma criança muito ativa, então isso tudo tá muito difícil para eles, então eu estou querendo tentar administrar. sem dúvida, Ana Carolina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você usa o difusor? Então, eu ainda não tenho o difusor, eu preciso adquirir, eu ainda não tenho. Mas o Rolon funcionaria bem na sua rotina, preparar o Rolon. Funcionaria. Eu vou te ser muito franca. Aqui em casa a gente também passa por isso, e eu acho que o difusor na rotina do dia, quando eles estão fazendo a aula, ajuda muito. O Rolon também ajuda, mas o difusor, ele realmente, eu sinto que ele tem um papel à parte, assim, especialmente depois que começou a pandemia, a gente começou a usar muito mais o difusor durante o dia. A gente até adquiriu mais do que um para poder ter difusor para todo mundo, porque é muito mais tempo que você fica exposto ali aos óleos essenciais e a gente tem um resultado muito bom também. Mas no caso, então, eu acho que você tem, quais óleos você tem? Tem algum cítrico? A gente pode começar pelos que você já tem. Eu adquiri o Kit Brasil, né? Então, e como eu adquiri esse mês, eu ainda ganhei o bergamota. Então, eu tenho Perfeito. bergamota, eu tenho tangerina, eu tenho balance, E o enfim, eu copaíba. tenho Franken, eu Então, tenho ó, você tem copaíba. todos maravilhosos para a gente fazer uma ótima rotina. Eu sugeriria um rolão para noite com copaíba, frankincense e lavanda para os meninos, Ótimo. tá? Uhum. E para o dia, eu não gosto de usar os cítricos no rolão. Você tá onde, Ana Carolina? Em que São lugar do Paulo. São São Paulo? Paulo. Sabe qual é a questão de usar o rolão com cítrico? Eu fico com medo do sol aqui do Brasil de queimar. Porque às vezes a gente Não, passa e esquece. exatamente. Eu também fico, e eu tô com essa questão com o meu marido, porque ele tem crises de ansiedade, tudo, e ele tá usando bergamota com balance durante o dia. Mas a vantagem dele é que ele, assim, passa nos pulsos e na nuca, mas o que que acontece? Ele usa camisa, né? E tá em ambiente fechado, enfim. Agora as crianças não, né? Acabam A se única expondo forma mais. mais segura que eu consigo ver é você passar na sola do pé das crianças. Porque aí, na sola do pé. Ah, boa ideia. Mas mesmo Mas eu, assim, eu não dou preferência para usar os cítricos topicamente durante o dia aqui no Brasil, porque é muito quente e sem perceber, às vezes a gente se expõe ao sol com o cítrico no corpo. Então, mas eu acho que durante o dia os cítricos ajudam muito, né? O seu marido pode usar internamente também, ele não precisa usar só topicamente, né? Os adultos podem usar internamente. Mas o o, óleo para a, o... Desculpa. Pode falar. não, eu ia te falar que a Ju escreveu aí para usar o colar, de repente. Pode ser uma opção. Eu vou adquirir o difusor. Eu falei que agora, entrando em novembro, eu vou adquirir o difusor. Até arrependi de não ter adquirido já de uma vez, porque com certeza eu acho que para a rotina do dia em casa vai ser uma excelente opção. Eu acho que vai facilitar bastante. Eu ia dar a mesma sugestão que a Ju deu, que aqui em Do, casa é o que do, funciona, é o alecrim, peppermint e laranja. É ótimo no difusor, no rolon, mas aí tem que ter esse cuidado. O alecrim é muito bom para essa parte também. o Mas Daniel, eu pensei nisso nele, dele ingerir mesmo, né? eu acho que o tangerina que vem o tangerina e o bergamota não tem um sabor assim tão agradável, mas o tangerina pode ser que ele consiga o mais velho ingerir na água com tranquilidade, né? Também pode ajudar na rotina do dia. Ô, pode Ju, ser eu também. posso parar a gravação? Pode, por favor, Pri. Gente, muito obrigada.